Vamos então começar o nosso encontro. A gente vai dar continuidade aqui em Gênesis capítulo 33. Vamos orar então para a gente iniciar. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esse momento, papai. Muito obrigada, Senhor, pela presença de todos aqui, Senhor. Que haja paz, que haja tranquilidade, Senhor, no lar de cada um, para que essas pessoas consigam, Senhor, prestar atenção, papai, para que a palavra, Senhor, entre na mente e no coração e para que haja transformação, ó Pai. Que o seu Espírito Santo, Senhor, tire as nossas escamas, papai, nos traga entendimento, Senhor. Revela, Senhor, revela o que o Senhor tem para nós, Senhor. Usa, Senhor, a minha boca, Senhor, que através da minha boca, Senhor, a sua palavra, Senhor, entre em nossas mentes e em nossos corações, papai. Molda, Senhor, molda o nosso caráter, a nossa personalidade, Senhor. Nos traga entendimento, papai, para que a gente possa colocar a sua palavra em prática, Senhor. Que caia por terra, papai, todo espírito de confusão, de desentendimento, Senhor. Traga clareza, Senhor, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, papai. Muito obrigada, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigada, Jesus, pela sua obediência, pelo seu sacrifício. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos relembrar um pouquinho o encontro anterior. Então, no capítulo 32, Gênesis 32, no caminho de volta para Canaã, o Jacó ele teve um encontro com Deus, todo mundo lembra, né? E ali o seu nome foi alterado para Israel. Então, de Jacó, ele passou a ser chamado de Israel. E ele pediu que os servos dele, né, porque ele estava indo, ele estava retornando para Canaã, né, que ele estava em Padã Arã. E aí ele saiu de lá, né, ele já se entendeu ali com o sogro dele no meio do caminho, né, que o sogro dele foi de encontro com ele. Ele se entendeu ali com o sogro retornou para Padã Arã e ele foi indo no caminho de volta, né? Voltando para casa ali pro Isaac e para Rebeca. No meio do caminho foi que ele teve esse encontro com Deus e que o nome dele foi alterado, né? E quando ele resolve retornar, ele sabia que ele tinha que resolver a questão dele com o irmão dele, porque ele saiu de lá fugido do irmão. Então ele sabia que ele tinha que resolver essa questão com Esaú, que era o irmão dele. E ele pediu então que os seus servos fossem na frente, né, para perceber o ambiente ali, como é que seria quando ele fosse encontrar com o irmão dele. E os servos dele foram na frente. Aí agora a gente vai entrar no capítulo 33, Gênesis 33. Então, versículo 1, vamos ler na Bíblia. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Versículo 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-o ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então, gente, a gente vê aqui um mover espiritual, né? Porque no meio do caminho, o Jacó, que agora mudou o nome para Israel, ele teve um encontro com Deus. E ali Deus já estava mais do que abençoando. Ele já era abençoado desde lá do ventre da mãe dele. Mas ali houve o agir espiritual, né? Porque os sentimentos, os pensamentos de Esaú em relação a Jacó, ele já estava mudado. Ele não estava mais com raiva. Ele não queria mais matar o irmão dele, né? Porque foi por esse motivo que Jacó fugiu. E então ali, quando o Esaú viu Jacó, abraçou ele no pescoço, beijou e eles choraram. Então Deus agiu no coração de Esaú e os pensamentos em relação a Jacó e Israel ali foi mudado. Aí no versículo 8. Gente, só mais uma coisinha. Isso daqui, gente, é muito importante. Eu não sei se já aconteceram com você, mas às vezes quando você precisa tratar algo com alguém, ou você precisa de um milagre mesmo, que é comportamental da pessoa, não depende de você. Mas daí você ora e pede para Deus agir. E Deus vai e transforma a outra pessoa, né? A pessoa tinha uma certa opinião e você pediu para Deus agir em favor. E aquilo que você está pedindo é justo aos olhos de Deus. Então Deus vai e age, né? Ele muda o pensamento das pessoas sobre você. Ele muda, se a pessoa tinha ira, aquela ira cai em nome
terra. E isso prova mesmo como que existe o agir espiritual através de uma oração, através de um encontro com Deus. A gente vai agora para o versículo 8. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Se bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Então Esaú ali perguntou, né, o que ele pretendia com todos aqueles animais que estavam ali com ele, que ele encontrou no meio do caminho, que ele mandou na frente, que lembra? Ele tinha pedido para os servos dele levar todos aqueles animais, dando como presente para Esaú, para tentar já ir acalmando ele, né? Vou dar um presentinho pro meu irmão, para ver se ele já dá uma acalmada no coração, né, para poder encontrar ele já tá mais bonzinho. Mas nem precisava disso, porque o agir de Deus já estava acontecendo. Mas daí o Esaú perguntou para ele, né? E o Jacó respondeu: ser bem recebido por ti, meu senhor. No versículo 9, disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando então. Aí Jacó deu, né, todos aqueles animais ali de presente para Esaú, e de tanto insistir, Esaú acabou aceitando. Aí agora a gente vai no versículo 16. Naquele dia, Esaú voltou para Seir, que é Edom também, que chama Edom. Aí no versículo 17. Então, o Jacó teve ali um encontro com Esaú, né? Então, eles se entenderam. Esaú não estava mais com raiva, não queria mais matar Jacó. Ali ficou tudo certo. E Esaú foi para Edom. Aí no versículo 17. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Então, lembra, ele saiu de Padan-Arã e ele estava ali no caminho, retornando para Canaã. No meio do caminho lá, ele encontrou Esaú, né, que estava indo já de encontro com ele, que ele tinha mandado, o Jacó tinha mandado os servos na frente para ir conversando com Esaú. Então, Esaú já sabia mais ou menos do que se tratava, se entendeu ali com o irmão. Então, Jacó continuou ali indo para Canaã, né? Só que daí ele parou em Sucote, onde ele construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. E foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padan-Arã, né? Estava voltando de Padan-Arã, Jacó chegou a salvo a cidade de Siquém, em Canaã. Então ele chegou ali a Siquém, mas ele ainda não chegou lá onde que ele tinha que ir, né? Que era para reencontrar o pai dele. E acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali ele edificou um altar e lhe chamou El Eloi, Israel, Deus de Israel. Aí aqui, gente, eu coloquei em Gênesis 31, versículo 3, para a gente lembrar o que foi que Deus disse para ele, para Jacó. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então, no começo, ok, ele estava fazendo certo, obedecendo na íntegra, saindo de Padan-Arã e voltando para Canaã. Ali ele parou em Sucote. Ele não chegou lá onde que ele tinha chegado, onde ele deveria chegar, né? No destino final, encontrar o pai e a mãe dele. Ou seja, ele não está mais obedecendo na íntegra. Ele parou ali, ele comprou um pedaço de terra e tá ficando ali. Aí a gente começa a ver agora, né, que você obedecer só um pouco não é certo. Você tem que obedecer tudo na íntegra, né? Porque obedecer parcialmente é a mesma coisa que desobedecer. E se obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Pode dar ruim. E a gente vai ver que vai dar ruim. Aí agora a gente vai para Gênesis 34. Então eles estão lá morando em Siquém, uma cidade chamada Siquém. Aí no versículo 1, Gênesis 34. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, lembra lá que a gente viu todo aquele esqueminha mostrando quais eram os filhos de Jacó, né? E Diná era a única filha mulher que era filha de Lia. Saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou-a.
Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer ao pai Hamor: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então, o que aconteceu? Eles estavam morando naquela cidade, né? Que pararam ali, ficaram ali por alguns anos. Ali já prova que eles não estavam obedecendo na íntegra, né? E aí, a Diná pensou assim, bom, já estavam ali, né, algum tempo, ela falou, eu vou ir lá passear um pouco e conhecer como que são as mulheres dessa terra, né? Ela quer ver como é que elas são, como que elas se comportam, como elas se vestem, como elas se arrumam, coisa de mulher, né? Conhecer como que funciona ali a cultura, uma cultura diferente da qual ela foi criada. E aí ela foi, né? Isso daqui a gente pode muito, gente, comparar com os dias de hoje, quando os nossos filhos querem conhecer o mundo, né? A gente tenta colocar a nossa experiência da nossa cabeça dentro da cabeça dos nossos filhos, mas a gente sabe que não é o suficiente, né? A gente sabe disso, que não funciona assim. Muitas das vezes eles têm que ter as próprias experiências para eles criarem maturidade, com as experiências deles, eles começarem a enxergar realmente o que é certo e o que é errado. E aí, quando os nossos filhos, nos dias de hoje, eles saem para o mundo, é como se fosse a Diná. Ela saiu ali, né, da proteção que ela estava junto da família dela e foi para a cidade conhecer outras mulheres. E ali, o Siquém, filho de Hamor, que era o rei da cidade, pegou e estuprou ela, violentou ela. E aí ele violentou, só que depois ele se apaixonou por ela, ele gostou muito dela e foi conversar com o pai dele, que era rei da cidade, para que conseguisse ela para casar com ele, né? Que ele tinha violentado ela, mas que ele gostava dela, ele estava apaixonado por ela e queria casar com ela. E quando Jacó ficou sabendo disso, os filhos dele não estavam lá com ele, então ele ficou quieto. Eu não sei se ele estava com medo, porque ele estava ali sozinho, né? Os filhos todos estavam longe e ele queria esperar os filhos chegar para ele se sentir mais seguro, mas naquele momento ele se calou, né? Ele não demonstrou ira, ele não demonstrou nenhuma reação, ele ficou calado. É que cada pessoa também reage de uma maneira, né? E aqui, gente, nessas imagens aparece mais ou menos, né? O primeiro quadrinho mostra ali quando um homem e uma mulher, né? A Diná e o filho de Hamor, eles ali, né, que teve o estupro e tal, e apareceu esse emojizinho triste, e aí depois ele gostou dela, se apaixonou por ela e foi lá pedir ela em casamento, aí mostra, né, a aliancinha em cima, e aí depois no terceiro quadrinho fala, as consequências dos seus atos foram severas tanto para sua família quanto para Jacó, isso a gente vai ver mais pra frente. Então aqui mostra, não permita que suas paixões se inflamem e resultem em atitudes malignas. Isso a gente vê muito também hoje, gente, quando uma pessoa se apaixona, né? E ela faz tudo e qualquer coisa, porque ela acha que ela tá no direito dela, ela acha que a outra pessoa é posse dela, ela tem posse sobre a outra pessoa, né? E aí ela desrespeita, ela desonra, ela humilha. E isso tá mais do que errado, tem que haver respeito e tem que haver consentimento de ambas as partes para algo poder ser construído e existir, né? Então aqui mostra isso, que quando você gosta de alguém, né, você tem que conquistá-la, aquela pessoa, você tem que conhecer, a pessoa tem que te conhecer, um ali tem que gostar do outro para que comece algum tipo de relacionamento, né? E não forçar nada, em hipótese alguma. Gente, esses desenhos e esses quadrinhos eu peguei no YouTube, de um canal que chama Desenhando a Bíblia. É muito legal, se depois vocês quiserem olhar. Aí eles fazem tipo um resumo de cada capítulo e eles vão explicando e vão desenhando. É super legal. É um resumo, assim, né? Não é bem explicadinho. Mas é muito legal, é muito bacana você ver eles desenhando e explicando assim, né? Você fica super prestando atenção. Aí alguns desenhos, quando eu tô assistindo, eu printo, né? E coloco aqui pra gente poder visualizar, que eu acho mais fácil de entender. Aí agora a gente vai no versículo 6. A gente continua no capítulo 34. Então Hamor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó, né? Porque o filho foi lá falar com o pai que queria casar com ela. Então Hamor foi lá conversar com Jacó.
Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Porque, gente, isso é muito grave hoje em dia. Sempre foi. Estupro é gravíssimo. Você tá violando ali algo muito grave. Imagine naquela época, né? Que a virgindade hoje ainda é muito importante. Quem entende do mundo espiritual entende o quão importante é a virgindade, né? Quando dois corpos ali se encontram, né? Muita coisa acontece no mundo espiritual. Mas, antigamente, além do lado espiritual, tinha a questão cultural, né? E as meninas tinham que se casar virgem, então ela foi violada, violentada ali. Então ali ela foi muito desonrada e muito humilhada. No versículo 8, mas Amor lhes disse, meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entregue-me a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-se suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês. Habitem, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, conceda-me este favor e eu lhes darei o que pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva e pagarei o que me pedirem. Tão somente me dei a moça por mulher. Então ali ele estava mais ou menos comprando, né, dando dote. E aí ele falou, eu dou o quanto que você quiser para sua filha casar com meu filho e além disso permita, né, que os seus homens, que as suas mulheres convivam com a gente, né, que casem com os nossos homens e com nossas mulheres. Só que Deus, gente, lá atrás já falou várias vezes que não eram para se misturar com os outros povos, certo? E por circunstâncias do caminhar aí, né, dos acontecimentos, eles acabam caindo em tentação e desobedecendo. E aí, o que acontece? Eles proporam o seguinte. Então, tá bom. Então, Diná pode casar com um príncipe, mas se todos os homens da sua cidade forem circuncidados. Lembra que a gente falou sobre circuncisão? Que acontecia? Que Deus que orientou Abraão lá... Lembra, capítulos atrás, né? Que tinham que circuncidar todos os homens, né? E então aqui eles falaram, tudo bem, só que né, na nossa cultura, na nossa religião, para o nosso Deus, os homens precisam ser circuncidados. Então todos os homens da sua cidade precisam ser circuncidados. E eles concordaram, né? O príncipe estava tão apaixonado por Diná, queria tanto casar com ela, que conversou lá com o pai dele e todos concordaram. Todos os homens daquela cidade seriam circuncidados, né? E aí aconteceu. E agora a gente vai continuar no versículo 25. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, o Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram a fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos, de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres, as crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos. Se eles se juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Querendo justificar o ato deles, né? Então, gente, o que aconteceu? O pessoal daquela cidade aceitou aquele acordo da circuncisão, e quando eles estavam 3 dias lá se recuperando da circuncisão, que eles já eram adultos, a maioria já era adulto, né? E aí eles estavam se recuperando, porque era tipo uma cirurgia, né? Estavam se recuperando, eles aproveitaram que eles estavam fracos em recuperação, esses 2 irmãos de Diná foram lá e mataram o príncipe, o rei e todos os homens da cidade. Saquearam
tudo na cidade. Pegaram ali os bois, as ovelhas, os jumentos, pegaram as mulheres e as crianças, né? E depois tiveram que fugir. Porque o Jacó falou, a gente não tem como ficar aqui agora, a gente tem que fugir. Porque quando os povos das cidades vizinhas descobrirem, eles vão se juntar e vão vir aqui e vão matar todo mundo. Nós vamos morrer. Então a gente agora tem que sair. Então eles pegaram e saíram. Então, gente, pra gente refletir um pouco. Tá certo, então, pagar o mal com o mal? Tá certo você fazer o mal justificando? Não, mas eu fiz isso porque minha irmã não é prostituta e o que fez com ela não tá certo. Isso vira uma bola de neve, não é? Se você quiser fazer vingança com as injustiças que ocorrem com você, vai ser uma vingança atrás da outra, vai virar uma bola de neve sem fim. Então não tem como a gente pagar o mal com o mal, a gente tem que romper o mal. O mal, ele se rompe no mundo espiritual e no mundo carnal. A gente tem que parar ali. E ainda, eles se excederam, porque, gente, eles mataram um monte de inocente. O que tinha a ver as outras pessoas? Mataram um monte de inocente, excederam demais. E ao eles buscarem vingança, Levi e Simeão, eles mentiram, eles roubaram, eles assassinaram o inocente. Então o desejo deles por justiça, gente, era até legítimo, né? Porque quando a gente sofre algum tipo de injustiça, ainda mais grave desse jeito, a gente se colocando no lugar deles, a gente realmente fica com aquele sentimento de querer justiça, né? De querer que algo seja feito. Porque com certeza Deus não aprovou o que eles fizeram. Deus nem aprovou eles terem parado naquela cidade. Eles estavam ali desobedecendo, parando, né? Depois de ir lá foi querer conhecer outras culturas, foi querer, se fosse nos dias de hoje, e conhecer a cultura das meninas do mundo para ver se era mais legal. Ali naquele trajeto ela acabou sendo violentada, né? E isso foi gerando, a desobediência foi gerando várias tragédias, uma tragédia atrás da outra, até que chegou um ponto que eles falaram, não dá mais, vamos ter que fugir. E aí eles fugiram, tiveram que fugir e voltarem no propósito de Deus, né? Retornarem para continuar ali a jornada até se encontrar com Isaac e com Rebeca. Então, gente, quem é a gente para querer medir a justiça, né? Porque quando acontece alguma coisa ruim, a gente acha que tem o poder de Deus para ser juiz e para determinar qual vai ser a medida da justiça. E isso está super errado. A gente não tem noção, a nossa visão é totalmente limitada. A gente não tem que tentar fazer justiças com as próprias mãos, porque só vai piorar a situação. É difícil, né? Porque diante de uma situação dessa, se fosse com os nossos filhos, se a gente pensar com alguma pessoa muito próxima que você vê, claro que a gente vai querer fazer alguma coisa. Mas não é isso que Deus ensina, não é isso que Jesus ensina. E só cabe a gente ser obediente, ponto final. Porque o Deus, o nosso Deus, que vai agir com a justiça dele, na medida certa, no tempo certo. Então lá em Gênesis 28, quando Jacó falou com Deus dessa forma, né, que ele falou, né, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, né? Ele falou isso, e Deus estava levando ele, lembra? Porque ele estava indo para Padarã, e depois ele queria voltar para a casa do pai dele, e ele estava voltando para a casa do pai dele, era só ele ter obedecido, que Deus ali ia proteger de tudo. Isso acontece também com a gente, né? Só que daí no meio do caminho a gente fala, não tem probleminha nada se eu fizesse só dar um atalhinho, se eu puder parar aqui um pouquinho, né? A gente sempre tem isso também, né? De ficar brigando com a gente mesmo e achar que não tem problema, mas tem problema, a gente tem que obedecer na íntegra. Gente, agora eu vou colocar aqui para vocês um áudio da pastora Gi, que ela conversou comigo sobre esse capítulo e aí ela me mandou um áudio que eu achei super interessante. Vou colocar aqui o áudio para enriquecer aqui a nossa aula. Irmãos, boa tarde. O capítulo 34 de Gênesis é um capítulo muito triste. Leia sua Bíblia. Eu confesso que eu fiquei alguns minutos para me recompor. Mas vamos lá. Jacó tinha prometido a Deus que voltaria a Betel. Veja lá em Gênesis 28, versículo 21. Mas ele foi somente até Siquém. Ali ele vai comprar uma propriedade muito pertinho da cidade cananeia. Ele fica lá numa boa, comodamente, durante quase 10 anos.
edificou um altar ao Senhor, talvez para dar um testemunho de que Deus havia sido fiel a ele, para que ele pudesse regressar para Canaã. Possivelmente, irmãos, eu penso que ele também quis expressar a fé na promessa de Deus, que ele haveria de possuir aquela terra, a Palestina. Porém, edificar um altar não iria compensar o descumprimento de algo que ele devia fazer, que era regressar a Betel. E é tão interessante essa postura da gente. Geralmente, quando a gente pisa na bola em algo que nós conhecemos sobre a vontade de Deus e que a gente não faz de conformidade àquilo que realmente nós devemos, nós temos uma resposta religiosa na hora. Então sobe-se ao monte para orar. Hoje está na moda subir no monte. Então sobe-se ao monte para orar, começa a fazer jejuns e propósitos, enfim. E Deus está falando algo conosco. Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Porque o maior sacrifício que a gente pode dar a Deus é o sacrifício da nossa vontade na bandeja. Fala, Deus, está aqui a minha vontade, eu vou cumprir a sua, eu vou te obedecer. O que é uma obediência? A obediência que nós devemos a Deus é a troca da vontade. Deus pede algo que não está dentro do nosso projeto, que é algo que na nossa vontade não está querendo fazer, mas por obediência você se sacrifica e você diz sim a Deus. E é o que Ele quer de cada um de nós. E lembre-se que a palavra sacrifício é a junção de duas palavras em uma, sacro e ofício, que é o ofício mais santo que nós devemos ao Senhor, é a nossa obediência e não somente a obra das nossas mãos. Bem, Jacó pagou um preço enorme por não cumprir o seu voto de voltar a Betel. A sua filha Diná foi violada e pela influência e os seus filhos, os filhos de Jacó, receberam bastante influência da cultura cananeia e se converteram em seres cruéis, traidores, vingativos, hipócritas, falsos e homicidas. Primeiro, é de se estranhar que Jacó permitisse a união dos seus filhos com as filhas dos cananeus. Por quê? Porque eles deveriam permanecer separados, eles eram o povo escolhido de Deus. Aí o que você pode inferir? Que ele tinha pouca autoridade em sua casa. Ou seja, ele não exercia a autoridade que Deus colocou na vida dele como patriarca da sua família, como chefe deste clã. A gente nota isso através da forma com que ele fala, com que ele atua. Não é verdade, meus irmãos? Acontece que Diná foi violentada pelo príncipe de Siquém. Ele era filho de Amor, que era o grande governador daquela região. Mas ninguém poderia supor que este príncipe, este moço, teria sua alma apegada a Diná. Então ele quer se casar. E o pai dele vai falar com Jacó a respeito deste casamento. E a atitude que ele tem para com Jacó foi uma atitude bonita. Ele fala, você pode me pedir o que você quer. Eu vou te dar, que meu filho está amando a sua filha. Era uma proposta, além de paz, era uma proposta de se entrelaçarem como famílias a partir deste casamento. Os irmãos então pedem que todos os homens daquela região se circuncidem, porque eles eram circuncidados e não poderiam dar-se a casamento com gente incircuncisa. Então todos os homens se circuncidaram. E no terceiro dia, quando a dor estava intensa, os filhos de Jacó vão até essa pequena cidade, matam todos os homens, tomam
o despojo desta guerra sangrenta, horrorosa, tomam as suas mulheres, as suas crianças e justificam a sua atitude dizendo assim: mas a minha irmã também não foi violentada? E isto não poderia passar em branco. Irmãos, isto foi algo tão cruel contra aqueles habitantes indefesos da cidade, que encheu o coração de Jacó de temor. Por quê? Porque ele pensou que os cananeus fossem fazer uma vingança coletiva contra esta família. E o medo dele o despertou para ouvir a voz de Deus. E Deus fala com ele para voltar a Betel. Irmãos, o Senhor sempre vai nos levar no ponto da nossa queda ou do nosso pecado, para que haja arrependimento. Infelizmente, quando nós não passamos por uma lição, nós voltamos a ela. Irmãos, o que me deu tristeza foi a maneira como nós nos vingamos uns aos outros. É interessante que o código de Hammurabi, que foi o primeiro código de leis na Mesopotâmia, tinha uma prerrogativa que era assim: olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão e assim por diante. Mas era uma lei que deixava pelo menos o equilíbrio da vingança. Então, se alguém feriu o seu pé, você só pode ferir o pé do outro, porque se você fizer um pouquinho a mais, você vai ser enquadrado dentro do nosso sistema jurídico como réu. E na verdade, o que o código está nos dizendo é: faça então para o outro aquilo que ele te fez, mas na mesma medida. Obviamente que nesta época histórica, isto deu, o código ocasionou um equilíbrio nas forças sociais de convívio. Vocês estão me entendendo? Me parece que é uma medida preventiva, porque nós sabemos que quando nós nos vingamos, nós vamos muito além. E esta vingança para este povoado de Siquém foi um absurdo. Bem, Jacó agora vai obedecer a Deus e vai voltar para Betel. E ele está com medo. E imediatamente a esta ordem divina, ele exorta a sua família a remover todo indício do culto idólatra, os pendentes, os pequenos símbolos que carregavam no pescoço, as figuras das suas divindades, aquilo que eles consideravam amuletos, as pequenas peças de sorte. É claro que Jacó não poderia obedecer a Deus e adorar a Deus de todo o seu coração, enquanto estes símbolos pagãos não fossem completamente extirpados e sepultados. E pela sua obediência, o Senhor interveio, semeando terror nos corações dos cananeus para proteger a família de Jacó desta vingança que possivelmente os cananeus já estavam tramando. Bem, irmãos, em Betel, Jacó então vai edificar um altar, efetuando novamente as suas primeiras obras. E Deus se manifestou a ele e confirmou as suas promessas e também o seu novo nome. Quando nós obedecemos a Deus, nós atraímos a sua boa mão para conosco. E a vida do cristão não é diferente da de ninguém que invoca o nome deste Deus bendito e criador. Então, aqui vai uma dica: obedeçamos ao Senhor em tudo, nas coisas pequeninas, nas coisas grandes, não importa. Seja no fazer, seja no comer, seja no falar, que tudo isso possa honrar a Jesus. Amém? Amém. Legal, né, gente? Aí eu coloquei aqui algumas coisas aqui pra gente explorar o que a pastora disse. Então, o que ela disse, né? Que não adianta nada ele desobedecer e querer edificar um altar pra compensar. Não adianta, né? A gente às vezes desobedecer e querer fazer algo pra agradar
para compensar. Não resolve. O que Deus quer, como ela falou no final, né? É a nossa obediência, entregue a Ele na bandeja. Né? A gente ouvindo falar, parece até que é fácil, mas é claro que não é fácil. Você vai largar todos os desejos da sua carne. Tudo que Deus disser para você, você vai ter que obedecer. E isso você vai ter que matar os desejos da sua carne, né? E é isso que Deus quer da gente, é a nossa obediência. Sem você tentar justificar fazendo coisa errada, sem você tentar barganhar, sem você tentar fazer qualquer tipo ali de negociação. É simplesmente obedecer na íntegra e ponto final. Aí ela fala também, né, da gente dar nossa obediência, que isso sim é um sacrifício, né? É um sacrifício. Outra parte que ela fala também muito legal é sobre a autoridade dos pais, né? Isso daí é um ponto muito importante. A gente não pode fingir que não está enxergando nada, deixar os filhos fazerem o que querem, deixar os filhos irem aonde eles querem. A gente tem que controlar, tem que exercer autoridade sobre os filhos. Os filhos não têm maturidade para entender as coisas. Eles não têm maturidade, eles não têm experiência suficiente. Então a gente tem que ficar ali sim, em cima dos filhos, saber o que eles estão fazendo, com quem que eles estão conversando, quais são as amizades, o ambiente que eles estão frequentando. A gente tem que acompanhar de perto, porque nós como pais temos a missão. Essa missão foi Deus que nos deu. E a gente tem por obrigação, por questão de obediência a Deus, zelar e cuidar dos nossos filhos. Né? É claro que é na medida certa, a gente tem que orar e pedir para Deus, mostrar pra gente sempre ali a medida certa, né? Para não tentar também criar os nossos filhos numa bolha, para que depois eles não consigam, né, se virar financeiramente sozinho, não consigam tomar atitude sozinho. Mas a gente como pais, como pai, como mãe, a gente tem muita responsabilidade. Não pode achar que porque eu trabalho demais, porque não dá tempo, e larga os filhos, né? Ou terceiriza 100% a educação dos filhos e não acompanha. É nossa missão, é nossa obrigação. Nós devemos obediência a Deus, porque eles foi emprestado a nós, nossos filhos, para a gente ali exercer a autoridade com sabedoria. Né? Então os pais, eles têm que buscar a palavra para ter também sabedoria para exercer ali autoridade sobre os seus filhos. Isso daí é muito importante, né? Porque um pai também que não busca a palavra, que não quer aprender mais de Deus, né? Ele tá ali limitado também, ele não tem um conhecimento suficiente para poder ali conversar e orientar, né? E encaminhar ali os filhos, sempre ele tá empurrando os filhos ali para o caminho reto do Senhor. É outra coisa que ela também falou que é bem interessante, é que a gente tem que obedecer em tudo, até tanto em pequenas coisas como em grandes coisas, né? É no fazer, é tudo que a gente faz em relação ao nosso comer, o que a gente come, é no falar, é em tudo. A gente tem que honrar a Deus através da nossa obediência, né? E, gente, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo, muito bem. Em tudo, em relação à alimentação, o que você come, o que você bebe, né? Em relação à atividade física, é tudo. A gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite em um templo que esteja ali firme, forte, saudável, né? Que não esteja ali inflamado de coisas ruins que a gente vai tudo colocando pela boca. Agora a gente vai para Gênesis 35, capítulo 35. Versículo 1. Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos seus deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam na orelha, e Jacó os enterrou ao pé de grande árvore. Aí no desenho, gente, que eu coloquei, até mostra ele enterrando tudo aí, né? Versículo 5. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Olha como Deus é misericordioso. Jacó desobedeceu, né? Os filhos dele aprontaram ali, eles tiveram que sair fugindo, e mesmo assim Deus agiu a favor dele, para que a promessa de Deus fosse cumprida, né? Ele agiu em favor para que ninguém ali das cidades vizinhas, que ninguém conseguisse alcançar para fazer mal para eles, para impedir o plano de Deus.
E aí no versículo 7, nesse lugar construiu um altar e ele deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Lembra lá que foi quando ele estava indo pro tio Labão, né, que é o pai da Lia e da Raquel, e que ele deitou ali, teve um sonho com aqueles anjos que subiam e desciam a escada. Vocês vão lembrar por causa do desenho que eu coloquei também. Quando a gente visualiza o desenho, a gente lembra, né, que daí ele deitou numa pedra e depois ele levantou aquela pedra e ungiu com azeite. É desse lugar que aqui eles estão falando agora nesse versículo. E aqui mostra, ó, ele enterrando, né, através dessa imagem mostra ele enterrando ali todos os ídolos, né, era para enterrar. Por quê? Porque a Raquel e Lia, elas eram de uma cultura politeísta, que a gente já falou isso nos capítulos anteriores, né? Então elas tinham alguns ídolos, lembra que depois, antes também a gente mostrou que Raquel tinha roubado o ídolo do pai dela e tinha escondido? Então, e tinha outros ídolos ali, né, com todos ali que estavam com ele, e ele falou, é pra todo mundo me dar tudo que tem aí que eu tenho que enterrar, né, porque eles achavam que aqueles ídolos traziam sorte pra eles, mas não trazia nada, Deus mandou eliminar tudo aquilo, e ele pegou de todo mundo e enterrou. E aqui nessa imagem aqui do lado mostra também, gente, que não são só ídolos, né, não são só imagens que a gente considera como ídolos. O seu ídolo pode ser, por exemplo, dinheiro, pode ser um bem material que você tem, pode ser um trabalho. Tudo isso pode ser considerado como ídolo se você colocar na frente de Deus e se você adorar aquilo mais do que você adora a Deus. Então aquilo também é considerado como ídolo. E Deus pede para você se livrar disso. E para que você tenha sempre Ele ali, ó. Ele é sempre na frente de tudo, gente, de tudo. É sempre Deus na frente. Até na frente do marido, até na frente da esposa, primeiro vem Deus. Depois que vem o seu cônjuge e os filhos. E a gente tem que obedecer nessa sequência, né? Existe uma hierarquia. Aí Gênesis 35, versículo 9. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Aqui está confirmando a mudança de nome que ele já tinha falado lá nos capítulos anteriores. E Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se, de você procederão uma nação, uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaac dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. Portanto, gente, ali essa promessa anunciava o estabelecimento de Israel com a nação prometida, certo? Então, o que foi feito, a promessa de Deus que foi feita a Abraão, que se estendeu a Isaac, agora estava com Jacó. Aí, versículo 16, eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Então lembra, Raquel, ela tinha José, né? Ela ficou grávida e teve José. E agora ela ficou grávida novamente. E ali ela começou a dar à luz. Só que no momento ali que ela estava parindo o bebê, ela faleceu. Ela veio a falecer, né? Então nessa primeira imagem mostra aqui Jacó pegando o bebê, né? E aí na segunda imagem já não mostra mais Raquel porque ela faleceu. Ele mostra o túmulo dela. E para esse bebê foi dado o nome de Benjamim. E aí no versículo 19, assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Aí aqui, gente, pra gente relembrar os filhos de Jacó. Então ainda em Gênesis 35, versículo 21, Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Israel é o Jacó. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila. Ruben era o filho mais velho de Jacó, filho de Lia. E ele deitou-se com Bila, que era a concubina do seu pai, de Jacó, certo? Israel ficou sabendo disso. Ele sabia. Jacó teve 12 filhos. E aqui novamente para a gente lembrar quais são os filhos de Jacó, né? Então, aqui já está junto com Benjamim, porque Benjamim aqui já havia nascido. Então, são 12. De Raquel é José e Benjamim. Aí agora, versículo 27. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaac em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi se reunir com seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Então, os dois filhos estavam lá para sepultar o pai.
Aí agora a gente já vai para capítulo 36. Aqui a gente vai falar um pouco de Esaú. Lembra de Esaú? O irmão de Jacó, né? Que daí eles se entenderam e tal, e ele voltou lá para a cidade dele. Agora a gente vai falar um pouquinho dele. Então, essa história da família de Esaú, que é Edom. Então, a gente está em Gênesis 36, versículo 1. Agora, versículo 2. Esaú casou-se com as mulheres de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Oolibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. E Basimate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Lembra lá no começo que a gente falou que ele lá tinha casado com duas mulheres que não eram da mesma cultura dele, né? E que isso não agradava o pai e a mãe dele. E que depois disso ainda, quando ele soube que o irmão ia lá para casa dos parentes procurar uma esposa, o que ele fez? Foi lá para casa de Ismael, lembra que é o tio dele, também é filho de Abraão, com Agar, lembra? Ismael deu origem à nação árabe. E foi e se casou com uma filha de Ismael. E aqui mostra os filhos de Esaú. Então, de Ada ele teve Elifaz, de Oolibama ele teve Zeus, Jalam e Coré, e de Basimate ele teve Reuel. Agora a gente vai, versículo 6. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Por que que ele foi, gente? Porque eles não tinham, né? Os dois estavam lá, foram sepultar o pai, e não tinha como os dois ficar juntos, porque os dois eles já prosperaram muito, eles tinham muitos animais, eles tinham muitos servos, a mesma coisa que aconteceu lá atrás com Abrão e Ló, lembra? Que não dava mais para ficar muito próximo. Eles precisavam ir para lugares distantes para eles terem passos o suficiente para levar os animais e tudo mais. Então, ele foi para Edom, né? E se fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro das descendências de Esaú, o pai dos Edomitas. Então a gente vai ver depois mais pra frente que fala também o pai dos Edomitas. Quem que é? É o Esaú, tá falando de Esaú, né? Aqui, gente, eu coloquei, aí nos versículos 10 ao 43, mostra todos os descendentes de Esaú. Aí depois, com calma, vocês podem ler e ficar grifando para depois vocês entenderem. Então é isso, gente. Aí hoje a gente vai ver até o capítulo 36 e no próximo encontro a gente vai falar sobre o José do Egito. Aí vai entrar o José do Egito, né, que é super conhecido e tem várias revelações, vai ser bem legal. Espero que todas possam participar na próxima quinta-feira. Aí a gente tem 5 minutinhos. Alguém quer complementar alguma coisa? Quer falar alguma coisa que eu esqueci? Quer contar alguma coisa? Quer contribuir falando alguma coisa? Pode falar, Margot. Boa noite, meninas. Tudo bem? Boa noite. Eu só vou reforçar algo que já ficou bastante claro. Quando Deus fala, né, para Jacó ir para Betel e ele desobedece. Quando Deus fala para Jonas ir para Nínive e ele também desobedece. Quando a gente tenta pegar atalhos, né, querendo fazer às vezes com a nossa força do nosso braço, isso não dá certo. E a gente tem que sempre voltar atrás. Durante toda a aula, me falou algo essencial: obedecer. Obedecer é melhor do que a gente padecer. E quando a gente fala de obediência, a gente precisa entender que ela não está sobre a nossa vontade porque Deus quer que a gente faça do jeito que Ele quer. É porque Ele sabe o que é melhor para nós. A palavra de Deus diz que Ele tem planos melhores para nós, que Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Então, quando Ele fala para nós obedecermos, é porque nós estamos fixados no hoje, mas Ele está no amanhã. Então, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele quer esse voto de confiança nele. A obediência nada mais é que levantar a mão e falar: eu confio no Senhor. Quando Jacó lutou, ela é figurativa, porque ele estava lutando, deixando de fazer a vontade dele e lutando, né, com o anjo, porque o anjo brigou com ele, porque Jacó persistia em fazer o que ele queria. E quando o anjo marca a perna dele, era uma marca de transformação. Por isso que o nome dele muda, porque a partir daquele momento ele renasceria de uma nova forma. Um homem corajoso, ousado, tanto que ele foi enfrentar o irmão que ele fugiu durante anos, né? O que eu espero da nossa vida? Que a gente também escolha
descansar e obedecer naquele que tem a nossa vida nas mãos dele, que é o Senhor Jesus. A Bíblia fala, ele é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Então que a gente possa descansar nesse amor que já tem o controle de tudo e da nossa vida. Por isso que há uma passagem muito interessante, que todo aquele que nele crê e confiar nele terá vida eterna. E eu espero que a gente se agarre nisso, a gente está só começando o Gênesis. Vem um longo caminho por aí que a mim vai nos levar, mas que conduza a este lugar a qual a gente tem paz para sempre. Amém? Amém, amém. É isso mesmo, muito bom. Mais alguém, gente? Quer compartilhar algo? Não? Então vamos orar para finalizar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse encontro, papai. Obrigada, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Continue, papai, esclarecendo tudo para que a gente possa colocar em prática, Senhor. Para que a gente possa ter entendimento, Senhor. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Para que a gente decida, Senhor, obedecer na íntegra, Senhor. Na íntegra, papai. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, do que a gente fala, Senhor, do que a gente faz, papai. E nós aqui nos prontificamos, Senhor, a se esforçar, Senhor, nos comprometemos, papai, que iremos obedecer, papai. Fortaleça a nossa fé, nos traga entendimento, Senhor, a nossa mente, papai, para que a gente sempre se lembre da sua palavra, quando a gente ali estiver pensando, Senhor, um pouquinho desobedecer, papai, que a gente não se desvie do seu caminho, do seu propósito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, papai, por todos que estão aqui presentes, por todos que estão assistindo agora esse vídeo, papai, que todos possam ter a palavra, Senhor, inseridas na sua mente, no seu coração, e que permitam que suas vidas sejam transformadas, Senhor. Muito obrigada, papai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém. Em nome de Jesus. Amém.